Esse aqui é mais um podcast Escolha Meu Futuro, só que dessa vez eu não vou entrevistar ninguém. Eu vou falar sobre um filme. Eu vou falar sobre o filme The Bucket List. O filme que está lá no Netflix disponível para quem quiser ver nesse momento. Se você não gosta de spoilers, gosta de ser sempre surpreendido, eu sugiro você ver o filme e depois vir aqui para prestar atenção nas reflexões que eu vou trazer. O filme desenrola muito através das conversas, dos momentos que ele está sentado, está no canto falando com uma pessoa e tem uma grande frase, uma grande reflexão. Eu vou falar especificamente sobre essas reflexões, mas antes disso, para você contextualizar e entender como isso aconteceu, eu vou fazer um resumo rapidinho do filme. O filme conta a história do Brad, que é um rapaz que estudou a vida inteira para passar nas melhores universidades. Lá nos Estados Unidos é muito comum a pessoa a análise curricular. Eles lidam com tudo que você fez na vida acadêmica inteira. E isso dita como você vai, quais faculdades vão te deixar, te autorizar, né, te convidar depois que você se inscreve a passar nelas. E é analisado desde os 4 aos 18 anos. Então a vida acadêmica literalmente inteira. E além do que você faz na escola, o que você faz além da escola, né? Que instrumento você toca, que esporte você faz, quais atividades extras, que tipo de trabalho voluntário, tudo isso conta. Ele fala sobre a pressão do menino que seguiu todas as regras e seguiu o plano do pai. O plano dos pais para passar nas melhores universidades. Ele escreveu nas 8 melhores universidades dos Estados Unidos e acabou passando em 7 de 8. Ele passou em 7 e ficou na lista de espera de Harvard. Os pais ficam muito felizes, muito envaidecidos, afinal eles trabalharam a vida inteira para o filho conseguir isso, né? Mas depois que o filho consegue isso, ele fica incomodado, ele não se sente feliz, vitorioso, nada disso. E acaba, os pais fazem uma festa, ele sai dessa festa para ajudar os amigos a fazer um trote na escola. Um trote que é uma brincadeira, eles iam lá empilhar umas cadeiras, mas por acidente ele tá na sala dos amigos quando a escola explode. A escola é explodida por um acidente, eles quebram um cano de gás. Mas ele é filmado, então ele acaba sendo culpado. E por ser o culpado, ele acaba recebendo todo o crédito por isso, né? A cara dele está estampada nos jornais, as faculdades tiram o convite dele e ele fica sem saber o que fazer. Nesse dia ele faz um vídeo falando o que ele faria se ele não dependesse de nada. A lista dele do foda-se. E nessa lista do foda-se, ele fala o que ele não pôde fazer a vida toda, porque ele estava sempre seguindo os planos dos pais, os planos do sistema, os planos para ele conseguir passar nas melhores universidades, para conseguir ter um futuro brilhante. Depois dele fazer esse vídeo, a escola fica muito brava com ele, a escola expulsa ele, esse movimento ganha uma projeção, várias pessoas no mundo começam a postar também as suas listas do foda-se, marcando ele, falando que sempre tiveram vontade de fazer, mas não fizeram porque ia pegar mal, ou as pessoas não iam entender. E essa projeção chama a atenção de Harvard, que fala para ele fazer uma redação, que se ele fizer uma redação ele pode entrar. Ele fica em dúvida do que fazer a redação e falar sobre que ele está arrependido, que ele quer seguir o sistema, fazer Harvard e ter uma vida feliz. Mas no final ele acaba fazendo uma redação falando sobre como o sistema oprime e faz as pessoas, todo mundo se encaixar numa caixinha, independente do que, sabendo que tem coisas que podem ser melhor para elas, né? E essas interações no filme fazem, e o que é rico, o que mais acontece no filme, são através das conversas que ele tem com outras pessoas. E agora eu vou aqui destacar algumas dessas conversas, dessas frases especial, falar qual o contexto que ela aconteceu e o que ela representa. Eu fiz aqui umas anotaçõezinhas. A primeira dela acontece no começo do filme. Os amigos invadem a casa dele para fazer uma festa. Ele não fica muito empolgado, não fica muito feliz. Ele mesmo já tendo passado, já tendo se inscrito nas faculdades e não receber a nota no outro dia, ele fala, eu tenho trabalho de física para outro dia, vamos deixar isso para lá. Mas os amigos não aceitam e a festa acontece. Os amigos já estão lá, chamam mais gente, a casa dele fica cheia, todo mundo comendo o que tinha, bebendo as bebidas do pai dele. Mas mesmo assim, e uma das frases que ele fala para uma menina quando ele está no quarto, ele fala, essa festa é de todo mundo, menos minha. Isso acontece porque ele mesmo conversa e fala em muitos momentos do filme que ele deixou de fazer muitas coisas durante toda a juventude para seguir os padrões e seguir os planos do pai. Então, mesmo estando rodeado de gente, rodeado de pessoas, rodeado de amigos, de pessoas se divertindo, ele não se sente que está se divertindo. Ele não se sente pertencente àquele grupo, porque ele perdeu muitas coisas da fase da adolescência, muitas coisas inúteis, muitas coisas que ajudariam ele a construir o caráter, acertar e errar. Essas coisas foram coisas que ele não passou. E por isso ele se sente muito, muito triste, ele se sente deslocado. Mesmo estando tudo acontecendo naquele momento, ele pensa, eu não faço parte disso. Eu tô aquém a isso porque eu não cheguei até aqui, eu não fiz por merecer, eu não tenho motivo para comemorar. Mesmo ele tendo esforço, ele não sente que esse esforço valeu totalmente a pena, porque ele perdeu a juventude, parte disso dele.
E um outro momento que faz que ele está conversando com a Kyla, que é a menina com que ele é afim desde a sexta série, ele fala sobre ela, o que passou, e mesmo os pais ligaram para a escola falar no alto-falante para todo mundo que ele passou em 7 das 8 melhores universidades do país. E ele fala, eu sou o cara que passou os anos estudando e que não fez mais nada, não aproveitou o ensino médio. Ele se sente que tudo que ele fez foi uma coisa que gerou frutos, mas gerou frutos para o futuro. E ele não consegue, naquele momento, lá fala que ele tem 18 anos, com 18 anos, conseguir claramente ver quais são os frutos desse no futuro. Ele não consegue entender o que ele vai ganhar no futuro e como esse sacrifício vai ser bom para ele. Ele vê que naquele momento tem pessoas se divertindo, tem pessoas felizes, tem pessoas crescendo, pessoas amadurecendo, e ele não aproveitou nada disso. Ele vê que tudo que ele fez passou, ele estava só focado no seu objetivo e ele não sabe, não tem noção de como esse objetivo realmente vai ajudar a construir ele, vai ajudar a fazer ele uma boa pessoa. Por causa dessas experiências, ele sente a falta do que ele não viveu, porque ele viu as outras pessoas vivendo isso. Quando se tem pessoas ao redor que estão fazendo alguma coisa e você não está fazendo para um fruto maior, você tem que ter noção, tem que ter muita clareza que esse fruto realmente vale a pena, para conseguir abrir mão disso com mais tranquilidade, né? No momento que os pais estão dando a festa, uma frase nesse momento dos pais, os pais chamam todos os amigos, vários amigos elogiam eles, falam que eles criaram um filho dele muito bem, que outros pais gostariam de ter feito a mesma coisa, que eles deviam escrever um livro, fazer um blog, mas tem uma conversa que ele tem com outro casal que é diferente. O casal tem filhos mais novos, que o marido faz parte do conselho de Harvard, então ele já consegue influenciar para que os filhos entrem. E a mulher faz questão de destacar isso. E o filho não passou em Harvard. E nesse momento que ele fala, olha, parabéns pelo seu filho ter passado nas faculdades. Eles falam, mas não passou em Harvard. Tipo, de um jeito, mesmo com todo o sacrifício, ele ter passado em 7 das 8 melhores universidades, não passou na oitava, foi um peso, era tipo uma mancha, era um arranhão. Ele precisava ter passado nas 8 para eles se sentirem impecáveis, para eles sentirem, nossa, realmente isso valeu a pena. Ele passou em todas as faculdades, mas não foi isso que aconteceu. E era como se alguma coisa estivesse incompleta. Eles até falaram, o que você pode fazer para ajudar ele a passar em Harvard? Você pode falar com alguém, você pode falar com a reitora, falar com o conselho, ajude ele para passar nessa faculdade também. Eles não estavam se importando realmente que Harvard era a melhor faculdade para ele, mas eles queriam que Harvard tivesse aceito ele. Harvard aceitar ele é mais importante do que ele estudar em Harvard. É uma coisa para eles conseguirem se exibir, conseguirem mostrar, nossa, tá vendo? Conseguimos criar muito bem nosso filho. Brad se incomoda, nesse dia da festa, quando os pais falam, é quando ele vai literalmente e acaba no momento quebrando o cano, vendo que o amigo quebrou o cano da escola. Depois que quebra, os amigos chamam ele, porque ele é muito inteligente, falam, talvez o Brad tenha alguma coisa que possa ajudar. Ele estava lá fora, ele entra, é filmado, e depois ele fala, não tem mais nada que fazer, não tem como consertar esse cano, não tem nenhuma válvula para fechar esse gás, já tem muito gás aqui, para a gente não se prejudicar, vamos correndo para fora. Eles saem correndo para fora e a faculdade explode, e a escola explode. E no momento que a escola explode, ele fica olhando, explicando o processo, porque ele sabe como a física funciona, o que vai fazer tudo explodir. E quando a faculdade explode, ele pega e fala, nesse momento eu sei que minha vida vai mudar para sempre. Eu acho que a gente tem momentos que a gente vive que a gente pensa, nossa, minha vida mudou para sempre, eu sei que isso vai acontecer. Que pode ser o momento que eu casei, o momento que eu consegui o primeiro emprego, quando eu realmente consegui, você passou na faculdade ou fez alguma coisa que você falava, nossa, isso era muito difícil para mim fazer, seja fazer uma apresentação na frente das pessoas, entregar o seu TCC e falar, nossa, finalmente acabei, agora minha vida realmente vai mudar porque eu não tenho mais tudo isso para fazer. Tem momentos que a gente tem esse estalo, que percebe que a vida vai mudar. E a gente dá esse valor, essas coisas são importantes pra gente, e a gente acaba não compartilhando isso com as pessoas. Talvez você é mãe, se você é pai, compartilhe esses momentos com seu filho, um momento que você identificou, que você pensou e falou, nossa, esse é o momento que eu sabia que minha vida ia mudar, por causa dessa razão, por causa desse motivo. Isso é muito importante. Mas tem momentos que a gente não percebe que a vida está mudando, que a gente só percebe que a vida mudou por causa daquilo depois que tudo isso passa. Você pode falar, nossa, eu não percebi quando eu entrei na faculdade que eu ia aprender tanto sobre determinada coisa. Eu não percebi quando entrei naquele trabalho que eu ia querer me engajar, que eu ia me empolgar com isso, ia querer fazer isso para sempre. Então tem momentos diferentes,
tem momentos que a vida muda, e esses dois momentos, seja que o momento que você estava vivendo e percebeu que a vida mudou, ou depois de um tempo percebeu que sua vida está mudando por causa daquele momento, por causa daquela decisão, falem, compartilhem com as pessoas. Esses são momentos muito ricos que ajudam todo mundo a entender como essa vida pode mudar, como essa vida pode acontecer, e também não ficar preso a coisas que vão acontecer isso. Não esperar, nossa, eu quero fazer alguma coisa que eu sei, quero fazer determinada coisa que eu sei que a partir disso minha vida vai mudar. Tem vezes que isso acontece e tem vezes que a vida vai acontecendo e você depois percebe que foi aquele momento, um momento que você não estava dando atenção, que fez ela mudar, que fez essa vida, que fez a vida e que fez as coisas acontecerem, né? Depois que a vida dele, segundo ele, mudou, porque ele explodiu a escola, tiraram os convites dele entrar em todas as faculdades, ele não sabia se ele ia continuar na faculdade, ele estava suspenso, né? Ele vai ter uma conversa de novo com a Kylie, ele está numa festa no amigo dele, que é o vizinho, e ele fala, nossa, eu me sinto livre pela primeira vez na vida, porque naquele momento não tem mais expectativa. Depois que ele passou nas faculdades, ele agora ia ter que decidir a faculdade, depois da faculdade ele ia ter que fazer matérias eletivas, depois das eletivas fazer as matérias específicas, que ele em nenhum momento do filme ele fala o que ele queria fazer. Então agora o plano tinha acabado, o plano tinha desmoronado. Ele realmente estava sem perspectiva. E essa falta de perspectiva, mesmo assim, deixou ele livre. Ele é livre para pensar, ele é livre para fazer, ele é livre para um quadro em branco. Porque era como se todo o trajeto dele da vida toda já tivesse desenhado. Mas nesse momento nada mais importava, porque a partir daquele momento ele estava totalmente livre e podia fazer o que ele quisesse. E em alguns momentos você vê que tem toda essa questão da pressão, tem que ter um plano, tem que ter tudo traçado, mas o quanto esse plano te deixa feliz, o quanto esse plano te deixa realmente tranquilo, ou será que esse plano está te engessando de alguma maneira você a deixar de fazer o que você precisa, né? E depois que ele faz esse plano, passa esse dia sem fazer nada, porque ele estava suspenso da escola, não foi para a escola, né? Ele pega e faz a lista dele, né? Ele fala que essa é a minha lista do foda-se, o que ele é a lista do que ele faria se não precisasse seguir regras, seguir expectativas e seguir o que os pais dele queriam. Ele fala que ele deixou de tocar e aprender o instrumento que ele queria, porque ele tinha que aprender o instrumento que era importante para a faculdade. Ele aprendeu clarinete, mas ele queria tocar violão, tocar guitarra. Ele fez trabalhos voluntários que para ele deixou de estar junto com os amigos, mas isso era importante para aparecer na escola, para aparecer na faculdade, para as pessoas verem e falarem, nossa, olha como ele é importante, olha como ele é legal, olha como ele é um jovem valoroso que quis fazer tudo isso. O que você faria se você pudesse, se eu pudesse dar um exercício, dar uma dica, dar alguma coisa, o que você faria? Qual seria a sua lista do foda-se se você não precisar seguir regra nenhuma, se você não precisar seguir expectativa das pessoas, expectativa da sociedade, seguir expectativa dos pais, dos amigos, você faria as coisas diferente? Não o que você já teria feito diferente, o que você faria diferente a partir de agora? Você estaria no emprego que você está? Você continuaria com a decisão de faculdade que você acha que você vai fazer no que vem? Essa é uma decisão sua ou é uma decisão dos outros? É uma decisão para seguir as expectativas dos outros? Pensa sobre isso. Essa eu acho que é a reflexão mais profunda do filme. O que você teria vontade de dizer foda-se se você tivesse coragem? Essa lista viraliza, né? E as pessoas acabam se inspirando. Uma das pessoas que se inspira é o crush dele, a Kyla, e ela chama ele para sair. Eles saem de carro, ela acaba quebrando o carro do namorado da mãe dela, porque o namorado da mãe dela, ele ia para casa da mãe, eles enchiam a cara, e depois que ele enchia a cara, ele acabava dando em cima dela. Nunca aconteceu nada, isso fica claro ali no filme, mas isso deixou ela muito, muito brava, muito nervosa, porque isso aconteceu durante anos, e ela não foi protegida. A mãe dela não protegeu ela, a mãe dela não acreditou nela, e falou que a culpa era dela, não que a culpa era do cara. E ela falou que o que aquele cara mais gostava era o carro, então ela queria quebrar ele. Ela sentiu que o orgulho dela estava ferido e ela queria destruir o que o orgulho dele fazia com ele. Então ela quebra o carro dele inteiro e depois, só que ele acaba vendo. Então ela acaba tendo que pagar, assumir a responsabilidade daquilo, né? Ela não consegue fazer uma coisa e sair impune. Ela sabe disso. Então a partir daquele momento ela vai ter que ficar dormindo na casa dos amigos e se escondendo da mãe e do namorado da mãe, para que eles não façam nada de ruim com ela, né? E em uma conversa, depois que eles estão falando sobre essas questões das consequências, o Brad fala que sempre falaram para ele o que tinha que fazer. Falaram para ele o que precisava fazer, e em nenhum momento nunca perguntaram se isso vai realmente te fazer feliz. Falaram isso é uma coisa boa para você. Isso vai ser bom, isso vai agregar, isso vai te dar frutos,
isso vai te dar pontos para a faculdade, isso é bom para o seu futuro. Falaram, olha, isso é bom para o seu futuro. Não perguntaram, será que você quer fazer realmente isso? Pensar em alguns momentos. Eu sei que, se você pai estiver ouvindo, você sabe muitas coisas que vão ser boas, que vão agregar para o futuro do seu filho. Alguma coisa que ele pode estudar hoje, algum tipo de escola que ele vai fazer, o trabalho, como que ele tem que se dedicar mais nas matérias. Mas entender se isso está fazendo ele feliz e talvez se não tiver, por que não está fazendo feliz? O que aquilo incomoda? O que aquilo faz para que é tão ruim que não deixa ele feliz? É a pressão? É uma coisa que ele não se alinha nem um pouco? Entenda isso para que você consiga ajudar ele nos momentos que ele precisa, para que essa infelicidade não seja uma coisa crônica. Vai acabar em algum momento se tornando insuportável. Ele vai ter que largar tudo pro alto porque isso não dá mais para ser desse jeito. Depois dessa conversa com a Kyla, ele acaba tendo uma conversa definitiva na escola, né? E acaba sendo expulso. Mas ele não foi expulso por ter explodido a escola. Ele foi expulso por ter feito a lista do foda-se. Então, na verdade, ele foi expulso por expressar o que ele realmente queria e pelas pessoas acabarem ficando inspiradas em também fazer isso. De alguma maneira, quando ele se expressa de uma maneira verdadeira, incomoda as pessoas. Ele mostra que as pessoas podem ser o que elas querem. E a escola, em alguns momentos, serve para te colocar no padrão. Te colocar no padrão do que você precisa aprender e em como você tem que agir. A escola se sente ofendida. E por se sentir ofendida, por ele de uma maneira não ter demonstrado ficar arrependido pelo que fez e ter falado que ele gostaria de ter feito coisas diferentes que não pôde, porque ele tinha que tirar boas notas na escola, ele acaba sendo expulso. Os pais dele ficam muito possessos, ele sai de casa de carro, passa a noite fora, ele queima um monte de livros, chama os amigos para queimar os livros que ele estudou tanto. Ele estudou só porque aquilo era importante para os pais dele, porque aquilo era importante para a faculdade, não porque realmente ele gostava daquilo. Ele é inteligente, ele absorveu esse conhecimento, mas mesmo assim aquilo, naquele momento, ele não sente como aquilo agregou para ele. Ele se sente oprimido e se sente injustiçado pela escola, então ele convida os amigos e queima os livros. E quando ele volta, o pai dele está no sofá e ele acaba tendo uma conversa calma com o pai. Se você perceber com o filme, você vê que o pai está mais aberto para essa conversa, o pai em todos os momentos está usando camisa, está vestido de uma maneira formal. Nesse momento o pai está de camiseta, ele está mais solto, está mais aberto. Ele senta com o filho para tomar um café. Ele não pergunta direto onde você foi, o que aconteceu. O filho fala, vamos tomar um café. Os dois sentam juntos para tomar café, né? E tem algumas coisas nessa conversa com o pai, né? Tem 3 momentos específicos. O pai primeiro fala que ele quer falar que no tempo dele era diferente. Tipo, que ele não consegue entender completamente o filho. Por mais que você saiba como um adolescente se comporta, é difícil entender como o adolescente se comporta no momento de hoje, com o que a gente tem hoje, com questões das redes sociais, com questão da expectativa, com questão do sucesso. Hoje em dia é muito fácil ver uma pessoa que ganhou $1 milhão, $1 bilhão. É fácil reconhecer e conhecer essas pessoas. Então essa pressão por sucesso é muito maior hoje do que tinha quando você, que é um pai de adolescente, tinha no seu tempo. No seu tempo, você mal conhecia pessoas assim, essas pessoas não falavam na televisão, existia uma vergonha de falar tão abertamente sobre dinheiro. Hoje em dia tudo isso tá mais solto, está mais livre. Então existem coisas diferentes. Então o filho até não deixa ele terminar de falar sobre isso, porque ele fala no meu tempo, ele fala, pai, hoje em dia tá tudo diferente. O pai reconhece, sim, é diferente, eu não sei como lidar, eu não sei como lidar no tempo que você é hoje, sendo adolescente. Ele sabe como lidar sendo adulto, não sendo adolescente. E ele também fala que todos esses erros, tudo que ele colocou pro filho, foi pensando no melhor. Porque os pais não erram de propósito. Os pais não erram para oprimir o filho, para fazer o filho, para punir ele de alguma maneira. Os pais erram tentando acertar. Ele deixa isso muito claro. Isso é muito bonito. E a última parte que ele fala sobre esse movimento, sobre o filho ter postado essa lista do foda-se. Ele fala que a parte de ser adulto é entender que as coisas dão errado e conseguir assumir os erros. O adulto é aquela pessoa que consegue resolver a própria vida. Esse é o momento da maturidade. É um momento bem complicado, até um momento que alguns países discutem qual o momento de ser adulto em contextos diferentes, né? Nos Estados Unidos é considerado 21 anos, em outros lugares 16, aqui 18. Né? Cientificamente é comprovado que o cérebro se desenvolve completamente as decisões, a cognição até os 21 anos. Até os 21 anos, tomar qualquer decisão de longo prazo que vai impactar no futuro é muito difícil, é muito complicado. Então é necessária essa ajuda. Então, e saber que tudo que você faz tem alguma consequência, né? É falado que hoje em dia os jovens postam fotos e não importam com essa questão da reputação, porque eles ligam mais em passar a mensagem deles de hoje, o que eles são hoje.
e não pensam em como as consequências do que eles estão fazendo isso vai impactar diretamente no futuro. Essa questão é muito complicada para eles entenderem. Um ano acontece muitas mudanças e ele não consegue entender totalmente essas mudanças acontecerem. E uma das conversas que não tem uma frase específica, mas tem um momento muito importante de prestar atenção, é que o Brad tem uma conversa com o Les. Les é um amigo dele meio desleixado que acabou quebrando o cano sem querer, né? E o Les tem perspectivas completamente diferentes. O Les não se inscreveu em nenhuma faculdade. O Brad se inscreveu em 8. O Les não quer entrar na faculdade, tá tudo bem. O Les não quer ter um futuro, não quer ter uma profissão de escritório, uma profissão na sociedade. O Les vai trabalhar com o pai dele como encanador, vai ser um ótimo encanador e vai surfar. É isso que ele quer da vida. Ele quer trabalhar com o pai, tá tudo bem para ele trabalhar com o pai, e ele quer poder ter o tempo dele para surfar, para sair com os amigos e para conversar, para se divertir. Enquanto o Brad foi trabalhar a vida inteira para ter uma carreira de sucesso e ter resultados surpreendentes. Brad e o Les veem que as perspectivas são diferentes, que as pessoas querem coisas diferentes e tá tudo bem, ninguém precisa querer a mesma coisa. Uma fórmula não funciona para todo mundo. Depois daquele momento que ele faz aquela redação e posta, falando que o sistema oprime as pessoas, o sistema trabalha para gerir e para ter resultado do próprio sistema e não para fazer o que é melhor para as gerações futuras. Ele usa até o exemplo que é bem difícil acordar cedo e mesmo assim a escola começa cedo, né? E a mãe dele, ele posta a redação de noite e a mãe dele vê essa redação durante a noite e quando ele está acordando a mãe já está no quarto. E a mãe no quarto pega e fala pra ele que... E a mãe tem uma conversa pra ele e fala pra ele que entende a posição dele da redação e tudo que ela fez, que ele não sabia, que ela já fez por ele, o sacrifício que ela fez. Ela ficou grávida enquanto estava na faculdade e depois que ela ficou grávida, o objetivo de vida dela era ser uma boa mãe. Ela largou a faculdade, entrou em clube de mães, entrou em várias coisas para conseguir apenas ser uma boa mãe. Não importava mais ser uma profissional, ser uma arquiteta. Naquele momento, o plano de vida dela era ser uma boa mãe e que o filho dela tivesse resultados incríveis. E ela trabalhou para isso. Entrou em clubes de mães, estudou, se aperfeiçoou só para isso. Foi o projeto de vida dela se tornou ele. E quando isso acontece que ela colocou todas as expectativas dela nele. O resultado bom de vida para ela era um resultado bom de vida para ele. E era um resultado bom nos padrões dela, não necessariamente nos padrões dele, né? E desenrola, o Brad desiste de entrar em Harvard, fica em faculdade nenhuma, vai atrás da Kyla que estava na Espanha. Nos créditos finais mostram que o Brad e a Kyla estão viajando o mundo e eles estão se apaixonando a cada dia. As pessoas geralmente esperam se apaixonar para começar a fazer alguma coisa e não começar a fazer para se apaixonar. Em alguns momentos pode ser que não venha esse estalo de eu estou apaixonado por isso, apaixonado pelo processo, estou apaixonado por arquitetura, vou trabalhar. Pode ser que você goste disso, comece a fazer, que você vai se apaixonar, vai querer fazer cada vez mais. Não precisa esperar dar aquele estalo, aquela paixão, os olhos brilharem para começar a fazer alguma coisa. Se isso não acontecer, entenda como descobrir como você pode fazer alguma coisa que vai despertar essa paixão. Essa questão de se apaixonando mais a cada dia, eu achei muito rica, muito interessante. Esse foi alguns dos ensinamentos do filme The Fuck It List. Espero ter ajudado você de alguma maneira. Se você gostou, clica no curtir, o que tiver aqui na plataforma. Deixa seu comentário de algum ponto que talvez eu não tenha falado. Obrigado e tchau!